João 13, Evangelho de João 13, contexto da ceia do Senhor. Jesus está prestes a ir à cruz. O desfecho principal do envio do Pai, e ele, em obediência ao Pai, no pré-sofrimento e cruz, ele faz a última ceia. Em alguns evangelhos fala que ele estava ansiosamente aguardando por este momento com os seus discípulos. A partir do versículo 4, diz assim: enquanto eles estavam ceando a Páscoa, assim Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-lhes com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você, Pedro, não compreende o que eu estou fazendo agora, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca me lavará os pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, fugiu aqui, peraí, só um pouquinho. Não apenas os pés, mas também as minhas mãos, minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, Judas, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Digo-vos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabendo dessas coisas, felizes serão se as praticarem. No contexto histórico, cultural, na época de Jesus, o lavar os pés era o primeiro ato quando uma pessoa chegava na tenda ou numa casa depois de uma viagem. Na tradição judaica era costume, isso referente à hospitalidade, era uma forma de receber bem os seus convidados. Não era usual na época calçados fechados como nós, como essa botinha aqui que eu estou usando, linda e maravilhosa. Não era como hoje. As pessoas usavam basicamente sandálias. E os viajantes, por caminharem por estradas pedregosas, empoeiradas, eles sujavam os seus pés. E o anfitrião, ao receber os seus hóspedes, providenciava uma bacia com água para que todos que chegassem lavassem os seus próprios pés. Na verdade, esse era o costume. Ele providenciava uma bacia e todos aqueles que chegassem na casa ou na tenda, eles lavassem os seus próprios pés. Porém, em algumas casas mais ricas e abastadas, tinha um escravo para lavar os pés dos seus convidados. E antes de começar, eu quero fazer uma pergunta. O que é mais fácil de lavar? Os pés ou o coração dos homens? O que é mais fácil de lavar? Os pés ou o coração dos homens? Certamente muitas lições aprendemos com Jesus na ceia com seus discípulos. Mas a primeira que salta é o constrangimento do nosso Senhor sobre a sua humildade e também o exemplo de quem fez esse serviço.
Um serviço que era para um escravo. Quem fez esse serviço? No versículo 4 e 5, esse trabalho que era para um escravo, diz que assim Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha de volta na cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Você já parou para refletir nessa cena, assim, por um tempo, e refletir a profundidade de quem fez esse serviço? Estava ali o próprio Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, despindo-se da sua capa, cingindo-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Aquele que é o Criador do mundo. E ele lavando os pés da sua criatura feita de barro. O soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem o todo nome está assentado no trono. E ele, sendo Deus, baixou e desceu à mais baixa posição e função considerado pelos judeus. A mais baixa, a posição mais baixa e considerada na cultura judaica, Jesus, ele fez nesse ato. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus nesse serviço, certamente é a sua humildade. Enquanto o mundo nos impulsiona a correr para o topo, a buscar uma posição de destaque, ser reconhecido e enriquecer esse mundo, buscam constantemente fama e aprovação, uma posição elevada de destaque, a atitude de Jesus é paradoxal e constrangedora. Filipenses 2, versículos 5 a 8, o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Filipe dizendo: seja a mesma atitude de vocês, a igreja, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de Jesus é um caminho revés, é um caminho contrário deste mundo. Jesus desceu dos céus e veio a este mundo. Ele desceu e se tornou homem como nós. O homem que também foi servo e desceu à mais baixa posição considerada pelos judeus, o serviço de um escravo. Alguém que não considerava aquela função, Jesus fez isso. Ele foi acusado injustamente pelos homens, que o condenaram à mais baixa sentença, a morte por crucificação, a mais cruel, torturosa, sofrida morte na época que Jesus estava aqui. E por fim também Jesus desceu ainda mais fundo. Ele foi no mais fundo e o maior de todos os inimigos do homem. Ele desceu à morte e à sepultura. Jesus, ele foi descendo, 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 desceu dos céus, se tornou homem, como homem foi servo, serviu na mais baixa posição considerada na época, e como servo foi a pior morte na época, e foi até mais baixo, no fundo do poço, no fim de todos os homens. Era necessário que fosse assim. O Filho do Homem deveria vir a esse mundo, morrer pelos nossos pecados, pagar o preço da culpa e dos nossos pecados. Jesus, ele teria que vir para vencer de uma vez por todas, todos os nossos inimigos. Em outros evangelhos, Jesus sabia e relata que o que iria acontecer. Na ceia, quando ele ergueu, não diz o evangelho, é bem interessante que somente no capítulo 13 de João aparece esse lavar os pés de Jesus.
Mas nesse capítulo não fala propriamente da ceia. É bem interessante. Os 3 evangelhos falam da ceia, do pão e do cálice. E o único evangelho que relata o lavar os pés é esse. Jesus estava na ceia. E ele tinha ceado e sabia que o seu tempo era chegado. Ele sabia o que iria acontecer. E diz os evangelhos que ele, ao erguer o cálice, o pão, primeiro ele ergueu o pão, e ele diz: esse é o meu corpo que será partido por vós. Ele sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que depois daquele momento o seu corpo seria partido, esmagado, surrado, rasgado pelos chicotes dos homens. Jesus sabia que ao partir do pão, ele também depois ergueu o cálice da nossa salvação, ensinando que aquele cálice, aquele memorial seria algo permanente, para que a sua igreja lembrasse do que ele fez. O Filho do Homem estava para prestar o maior de todos os serviços a nós, morrer pelos nossos pecados. Ele derramaria o seu próprio sangue. Na cruz, Jesus estando morto, um soldado romano ainda o transpassou com uma lança em suas costelas, e o texto vai dizer sobre a morte de Jesus que espirrou água e sangue. E eu acho muito interessante essa cena de Jesus, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído, esmagado. O sangue, o seu corpo foi partido, foi rasgado, foi moído, e também ele derramou o seu sangue, representando que ele morreu pelos nossos pecados. E é bem interessante essa cena, quando um soldado romano, ele toca nas costelas de Jesus. E quando ele transpassa Jesus nas suas costelas, diz o texto que sangue e água espirram sobre o soldado, né? Eles espirram, esguicha aquele sangue e aquela água que estava nos seus pulmões, representando que o sangue de Cristo seria derramado pelos nossos pecados. E não é o assunto de hoje, mas eu lembro que uma vez pregando sobre esse texto e meditando sobre ele, Jesus me trouxe uma imagem, porque a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. E lá em Gênesis vai falar no relato que Deus deu um sono profundo a Adão. E quando ele deu esse sono profundo, da sua costela, ele gerou Eva, que era a mulher, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E agora na cruz, quando esse soldado transpassa Jesus nas suas costelas e espirra água e sangue, na verdade ele está gerando uma outra Eva, a igreja de Jesus. Nós, a noiva de Cristo, nos tornamos um com ele na sua cruz. Aqueles que creem são um com o Senhor, fomos gerados por Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Mas não para por aí. Filipenses continua de 2, 9 a 11, que a história de Jesus não para na cruz. Cristo triunfou sobre a morte, ressuscitando dentre os mortos. E por causa do seu serviço, que ele baixou a mais baixa posição possível. Versículo 9 diz que Deus o exaltou à mais alta posição. Gente, é um grande paradoxo o reino de Deus. No reino de Deus, quanto mais você desce, mais você cresce diante do Senhor. No mundo, quanto mais você se coloca acima, mais reconhecido você é. No reino de Deus é o contrário. Por causa da atitude de Jesus, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Deus que desceu à mais baixa posição, agora recebe do Pai a mais alta posição. Ele recebe um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Graças a Deus, porque em 98, o Espírito de Deus abriu os meus olhos e os meus joelhos se dobraram. Reconheceram o senhorio e a minha salvação. Porque não há quem não conheça Jesus e não se dobre diante dele. E reconheçam que ele é o Salvador. Só-lhe dê glória. A glória devida ao seu nome da nossa salvação. Humildade. Ele desceu à mais baixa posição. Esse é o caminho de Jesus. Se você quer crescer no reino de Deus, desça, amado. Se humilhe. Se dobre. Que ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu diminuir, me esvaziar, mais ele vai crescer. E é um grande paradoxo. Quanto mais eu diminuir, mais ele é reconhecido em nós. Quanto mais a Igreja Batista Central sumir, esse nome desaparecer, mais o nome de Jesus será conhecido nessa cidade. Paradoxo. A segunda lição que aprendemos com a atitude de Jesus é o valor que ele deu às funções, aquelas que consideramos menos importantes. Versículo 12 a 17, olha o que Jesus disse. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-vos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se a praticarem. Jesus deu valor às funções que os homens menos consideram. Não existe funções que não são importantes, essenciais e valorizadas no reino de Deus. Todo dom, todo serviço, tudo que Deus fez é bom. Ele distribuiu dons aos homens. Todo serviço feito no reino de Deus é essencial e considerado importante para Deus. Não existe uma hierarquia o mais importante, tudo é importante para o Senhor. Eu não posso falar nesse microfone se alguém não regular bem o Daniel lá, não regular bem para mim. É importante. Ele está lá na mesa de som, muitas vezes a gente não vê. Tem a irmã lá que coloca os versículos bíblicos. Ninguém está vendo ela. Está até apagadinho a luz, eu não consigo nem ver a irmã ou o irmão que está lá, né? Amém? Ou a irmã, ok? O diaconato, ministério infantil, enquanto você está aqui, tem pessoas lá cuidando do seu filho, ensinando o evangelho para ele. Muitas vezes não está aqui em destaque como um pastor. A minha função aqui é tão relevante como a dele lá. Como alguém que está lá no estacionamento, lá no terreno da igreja. Para Deus, as funções que a gente menos considera são as mais importantes para Ele. Todo serviço na casa de Deus é importante. A sociedade, ela divide, ela valoriza algumas coisas, mas no reino de Deus tudo é essencial, importante para o Senhor. Seu trabalho ministerial no reino de Deus, todos os dons, não há posição maior ou melhor, todas são essenciais. O mundo, pelas políticas ideológicas, eles fazem falsas promessas para nós. Uma promessa de igualdade, né? Que todo mundo é igual, de distribuição de rendas. E eu vou falar um negócio para você, ninguém vai resolver isso. Nenhum político, nenhum homem. Lá fora é uma hipocrisia. Tem gente que fala de igualdade, mas vive em luxo. É muito fácil falar isso. E a gente não está falando de ideologias,
porque nenhum homem vai resolver isso. Não são as políticas, não são os governos. Nada vai resolver. Repito, ninguém conseguirá realizar isso, mas somente no reino de Deus. O princípio do reino de Deus é um princípio da bacia e da toalha. Independentemente da sua posição, profissão, da sua posição social lá fora, aqui você é um servo de Deus. Aqui você tira suas capas e usa uma bacia e uma toalha. Eu acho muito interessante, em nenhum lugar do mundo acontece o que acontece na igreja. Você vai ver um médico numa recepção, limpando o chão da igreja. Né? Com todo respeito aos médicos, tá? Por favor, eu sei que tem muitos médicos aqui, né? Não estou falando sobre isso, eu estou falando só como a gente supervaloriza algumas coisas e menospreza as outras, mas para Deus, quando Ele pegou essa posição de um escravo, a mais baixa posição, Ele está dizendo que tudo dentro da casa de Deus, todo o serviço que você presta, tanto aqui como lá fora, com excelência aos homens, tudo é para a glória de Deus. Você é um servo de Jesus. Mas a lição mais profunda que eu aprendo desse texto, não eram os pés dos discípulos que necessitavam ser lavados, mas sim os seus corações. Na caminhada, todos se sujam e os nossos corações, mesmo sendo discípulos de Jesus, filhos de Deus, salvos pela graça, fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus, precisamos de manutenção, de limpeza. Os nossos corações são tendenciosos a se sujarem. O caminho de Deus é um caminho de purificação, de santidade. Nada foge do conhecimento do Senhor. Jesus sabia do orgulho e da impulsividade de Pedro quando estava lavando os seus pés. Ele sabia do seu coração precipitado e autossuficiente. Jesus sabia que Pedro iria negar na hora da pressão, que ele iria negar ao Senhor. Ele mesmo falou, olha Pedro, no ambiente de ceia, quando ele falou, olha, eu estou pronto para ir contigo à morte, até a morte de cruz, Jesus sabia que ele iria o negar. Ele sabia da ambição egoísta dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que queriam uma posição elevada no reino de Deus, um assentar à direita e outro sentar à esquerda. Ele sabia da incredulidade de Tomé, que precisava tocar para crer, aquele que precisa ver os sinais para crer. Ele sabia da inconstância e das dúvidas de Natanael, e ele sabia também que Judas iria o trair. O texto vai dizer, quando ele vai lavar os pés de Pedro, ele fala, o quê? Os meus pés? Orgulho. Orgulho. Eu não preciso. Na verdade, Pedro está dizendo, eu não preciso que você lave os meus pés, eu não preciso desse serviço. E aí fica uma dica para os irmãos. Na verdade, o que Jesus está nos ensinando é que Ele nos purifica de todo o pecado pelo sangue de Jesus, somos lavados e regenerados pelo Espírito, mas o que suja os discípulos de Jesus são os pés precisam ser lavados, e esse serviço muitas vezes é uns com os outros. Não é bem interessante, você olhando nos evangelhos, que Jesus, na mesa, ele fala diretamente, com sinceridade aos homens? Ele falou para Judas, você vai me trair. Ele pegou o pão, falou assim, um de vós vai trair, e ele falou para Judas, vá e faça. Ele confrontou Pedro lá na mesa, você vai me negar. Ele estava ali numa disputa, e olhando o orgulho, quem seria o maior e o menor, ele fala assim, olha, o maior seja o que serve. Sinceridade, abertura de coração, discipulado, os pequenos grupos e a mesa ali, santificando o nosso coração. E quantos de nós, o nosso coração está sujando, você vê,
Você percebe no teu irmão que ele está começando a desviar da verdade, está começando a esfriar na fé, está começando a entrar num encantamento do mundo, e a gente sabe disso, e não serve o meu irmão. Jesus tomou a iniciativa, servindo uns aos outros, e felizes serão se a praticarem, porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe das suas inquietações, Ele sabe das nossas fraquezas e tentações, dos anseios e vaidades, da sujeira do orgulho, da vaidade, da corrupção muitas vezes do nosso coração. Ele sabe das nossas motivações por trás de cada atitude. Ele sabe que os nossos pés se sujam no meio do caminho. Antes de vir para o culto, a minha esposa me deu uma toalha e falou assim: vai lavar a sua bota. Foi bem interessante, ela me deu uma bota. Assim, ó, vai lá lavar. E é bem interessante que eu fui lá no tanque, lá embaixo, coloquei sapóleo e comecei a esfregar a minha bota. Está bem branquinha assim, mas na verdade ela estava bem suja, estava encardida. O que Jesus quis ensinar, querido? Que todos nós se sujamos. E não é os pés, é o coração. O momento de ceia é de nós fazermos uma reflexão interna das sujeiras do nosso coração. Esse lavar, essa manutenção diária, de olhar para dentro de nós, admitir, ser sensíveis diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque eu sou pecador. Ele conhece os bastidores da nossa alma, as nossas carências, as nossas frustrações, o veneno da amargura muitas vezes, os nossos temores e medos. E aí, eu quero falar para você que eu já tive muitos. Quer ver um? Eu lembro-me que na pandemia, já falei várias vezes aqui, de repente a igreja fecha, não tem como a igreja se manter, missionários, pessoas que dependem, o nosso coração aperta. Por quê? Preocupação da vida, ansiedade, medo. Como é que Deus limpa o nosso coração? Provação, limitação. Chegar à última hora e depender, que ver que é Deus que cuida do seu povo e cuida da nossa igreja. Para nós crescermos em confiança e o nosso coração confiar no Senhor e não no meu braço e na força do nosso poder. Para livrar-nos dos nossos maiores medos e crescermos em confiança diante do Senhor. A sujeira muitas vezes que nós, na caminhada cristã, ficamos com o coração cheio de amargura, o veneno das dores, das críticas, das comparações, e tudo isso está encascado no nosso coração. É verdade ou não é? Não são os pés que precisam ser limpos. Muito mais difícil é limpar o coração dos homens e manter o nosso coração puro diante de Deus. Sensível, quebrantado, verdadeiro e limpo diante do Senhor. Ninguém consegue se esconder de Deus, Ele conhece completamente os nossos corações. E que você nessa noite faça como Davi, no Salmo 139, versículo 23 e 24. E Davi, ele orou, olhando para dentro de si, e ele faz uma oração maravilhosa. E ele diz no Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, Senhor. Vamos todos ler? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho que te ofende, e dirija-me pelo caminho eterno. Que oração maravilhosa, sonda-me,
vê se há em mim algum caminho mau. Na verdade, Deus nos conhece muito mais do que nós. Deus conhece o nosso destino, passado, presente e futuro. Conhece as nossas motivações mais profundas do nosso ser. E o desejo de Deus é sempre santificar o nosso coração diante dEle. Santidade ao Senhor. Humildade. Mas para isso é necessário humildade. Fazer um autoexame. Reavaliar as minhas atitudes diante de Jesus. Pesar o meu coração diante dEle. Porque um coração quebrantado tem acesso à voz de Deus. É necessário na mesa do Senhor você fazer uma revisão de vida. Ver aonde está o teu coração. Se tem algo a confessar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Que Jesus venha nos purificar. E o maior de todos os serviços, amados, que você possa fazer uma avaliação e deixar Jesus lavar o seu coração. O Espírito Santo lavar o teu coração. O sangue de Jesus purificar o seu coração de toda injustiça, de toda impiedade, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria orar com você e nós irmos para o momento da ceia. Vamos ficar de pé, querido. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. E o apelo que eu quero fazer a você, o que Jesus nos ensinou sobre a humildade, é que você avalie o seu coração nessa noite, como ele está. Diga ao Senhor, sonda-me, ó Deus. Feche os seus olhos. Só você pode fazer esse autoexame. Olhar para dentro de si. Ver se há sujeiras a ser removidas, algo a ser lavado, e que você se exponha diante do Senhor. Coloque o teu coração, amado, diante dEle. Ele é lindo e maravilhoso. Como nós cantamos aqui, Ele desceu do céu da sua glória, veio para nos salvar de nós mesmos. Ele nos ama e a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. O seu amor é incondicional por nós. Ele nos salvou, mas Ele chama um povo santo, puro, santificado diante dEle. Santifica ao Senhor o teu coração, coloque as suas motivações, se há pecado escondidos, se há algo a se posicionar ou tratar, que você venha avaliar, confessar, e seja uma atitude como a de Jesus. Desça, se humilhe e fala, Senhor, renova-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, coisas que precisam ser lavadas no meu coração para que eu viva completamente, inteiramente para a Tua glória. E enquanto nós cantamos, que você faça essa oração ao Senhor, que você abra o seu coração diante de Jesus, diante da bondade, da misericórdia de Deus, que o teu coração esteja agradecido, aberto sobre a bondade de Deus, que Ele venha santificar o teu coração. Compreende? Vamos adorar a Deus, querido. Vamos louvar ao Senhor.